Ao vivo conosco, Sérgio Maia. Abraço mais uma vez, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Adson. Bom dia a você, bom dia a todos aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Perfeito, estamos aqui nas dependências da Vigilância Sanitária. Já está ao meu lado aqui o João Antônio da Silva, diretor da Vigilância Sanitária. Nós percebemos aí que nas últimas horas aconteceram muitas alterações aqui relacionadas com o funcionamento do comércio. Temos conhecimento aí de uma denúncia também que chegou até o Ministério Público. Diante dessa denúncia, naturalmente, haverá ou já houve, um endurecimento na fiscalização. E nós estamos aqui justamente para conversar com o João, que é o chefe da vigilância, para ele esclarecer para a população sobre tudo isso que tem acontecido. Cada dia é uma novidade, os decretos a cada semana praticamente são alterados, os decretos do Plano de São Paulo, e logicamente o município tem que seguir o decreto. Então estamos aqui com o João. Gostaria, João, que você nos atualizasse e explicasse para a população qual é a real situação do comércio, como que ele deve funcionar, e dar uma atualizada na situação de controle, da fiscalização, da vigilância sanitária aqui no município. Muito bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Serginho, o que aconteceu nessa fase vermelha que veio e pegou todo mundo de surpresa, digamos assim, porque nós estávamos na fase laranja e de um dia para o outro o estado de São Paulo inteiro passou para a fase vermelha, E o pessoal demorou um pouco para entender isso, ou seja, ainda não estão entendendo que as restrições agora são mais acirradas, O governo e o centro de contingência da Covid-19, que é composto por todos os profissionais da área da ciência, que estabeleceram que precisava ocorrer mais restrições agora devido à situação em que o Estado e todo o país está vivendo, Então foi necessário criar mais restrições. E é claro que toda vez que muda de fase, quem sofre mais com isso é o comércio não essencial. Então essa classificação de comércio não essencial, ela ocorreu desde do primeiro decreto do governo. Ficou estabelecido desde o primeiro decreto do governo quem era essencial e quem não era essencial. Então o pessoal dos não essenciais vem sofrendo desde o ano passado, Desde o primeiro decreto, que já nós tivemos fase vermelha, fase laranja e fase amarela. E nessas fases laranja e amarela, o comércio podia estar abrindo, seguindo os protocolos sanitários, mas na fase vermelha não é novidade para ninguém. O comércio não essencial tem que fechar suas portas, E é fechamento total. Não é meia porta, não é atendimento de que a pessoa vai lá buscar e abre uma porta para atender ele, não é nada disso. A única modalidade de venda é só o delivery. Nós não temos drive-thru no município de Orlândia. Ou seja, como que vai adaptar um drive-thru se a gente não tem os locais adequados para isso? Agora, tem a questão do take-away, que é a busca do produto no local, que é praticamente o que vinha acontecendo por decisão do próprio comerciante, porque na verdade a vigilância não tinha autorizado isso. A vigilância percebia esse tipo de comércio, olhava a questão do risco, que era ver se havia aglomerações na porta desses comércios, Então, quando não havia aglomerações na porta desse comércio e nem um comerciante colocando o consumidor para dentro, a gente olhava aquilo com um certo cuidado e também fazendo uma avaliação de risco, porque a vigilância sanitária trabalha especificamente com a avaliação de risco. Então, se eu fosse analisar riscos, eu diria que o supermercado também teria riscos, porque lá tem muitas pessoas em um mesmo espaço fechado. E muitos supermercados hoje, por exemplo, nem têm circulação de ar natural, eles são totalmente fechados
e o uso só do ar-condicionado, né? Então, assim, são muitas pessoas, além dos trabalhadores, que um supermercado tem uma quantidade de trabalhadores muito grande, e ainda os clientes. Então, como que eu analisaria isso? O supermercado é uma fonte de risco? Sim. É uma fonte de transmissão? Aí depende. Depende de como está sendo seguidos os protocolos. Se o supermercado está com uma quantidade enorme de pessoas lá dentro, mais uma quantidade de funcionários, e estão seguindo os protocolos sanitários, que deve ser seguido na íntegra, não pode quebrar esse protocolo, você concorda que então o risco ali seria bastante diminuído? Com certeza. Exatamente isso que a gente vê para os demais comércios. Então, os demais comércios poderiam funcionar mesmo na fase vermelha, considerando a avaliação de riscos, sim, desde que seguissem os protocolos, porque tem protocolo para todo mundo, inclusive tem protocolo para a própria sociedade que também deve seguir. Um deles é o uso de máscara, né? Depois vem a higienização das mãos, as etiquetas de espirrar e de tossir, enfim, tem protocolo para tudo. O que está faltando é seguir os protocolos. Mas o que acontece com a fiscalização sanitária? Eu posso determinar isso no meu município por conta própria? Não, porque o decreto não afrouxa isso para mim. O decreto já vem com as restrições dele e não existe esse afrouxamento para as autoridades sanitárias municipais decidirem trabalhar com os seus próprios protocolos. Ou seja, se o comércio de Orlândia fosse funcionar mesmo com atendimento presencial e seguindo os protocolos da vigilância, que tipo de análise a vigilância faria referente ao risco? A análise de que todos estariam seguindo os protocolos. Se isso era possível na fase amarela e laranja, que diferença faria na fase vermelha? É só porque aumentou a quantidade de leitos ocupados? É porque aumentou a quantidade de doenças pelo Covid-19? Sim, é por conta disso. Mas isso garante que esses procedimentos, que esses comportamentos vão dar resultados positivos? Não sei. A gente tem que seguir os protocolos do governo, seguir o que está no decreto e observar o resultado. O resultado vai ser positivo? Nós ainda não sabemos. Vai ser negativo? Não sabemos. Por isso que não dá para a vigilância também, ela própria, divergir do que foi estabelecido por uma equipe de cientistas, né? Isso não foi decidido pelo governador João Dória ou um prefeito qualquer, de qualquer município, ou de uma vigilância sanitária local, ou da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Máxima, né, do Estado. Isso não foi decidido assim por um órgão especificamente particularizado. Foi decidido por esse centro de contingência do coronavírus, que é lá do Estado de São Paulo, que define as regras que devem ser aplicadas no Estado inteiro. Então, Orlândia tem que seguir também? Tem. Então, divergir do que o decreto define, nem eu posso, nem a população pode e nem o comerciante pode. Aí o comerciante, mas a gente está sendo penalizado novamente, só sobra para nós. Tá, é preciso ter um estudo sobre essa situação, é preciso ter um entendimento maior, considerando esses pontos que eu falei, né, o que é risco e o que não é risco. E aí sim eu acredito que futuramente chegaria num ponto onde todos poderiam trabalhar seguindo os protocolos sanitários. Mas isso eu não posso definir, o prefeito não pode definir e nem o governador do estado pode definir, porque tudo que sai lá do governador do estado saiu com base nas orientações do Centro de Contingência do Coronavírus, que são o pessoal da área da ciência, né? Então fica bastante complicado para mim, como diretor de vigilância sanitária, responder à ansiedade dos comerciantes, da sociedade, assim como fica para o secretário de saúde, para o prefeito, e para todas as autoridades que estão à frente da pandemia. Então acho que nesse momento o que precisa ser entendido é que nós estamos seguindo o que está no decreto estadual. Nem a vigilância sanitária, nem o prefeito e ninguém está fazendo nada mais e nada menos
do que está definido em decreto estadual. Ô João, você falou aí a respeito do Plano São Paulo, tudo relacionado com a segurança, saúde, né? A questão bastante ligada a sanitário. Agora, existe a questão econômica ou a questão que seria o lado do comerciante, que infelizmente, no meu entendimento, existe aí uma falta de consideração, né? Isso é uma opinião minha, não da Orlândia Rádio Clube, talvez. Eu creio que o comércio está sendo penalizado, né? Ele está pagando toda a conta. Agora, além do comércio, João, nós sabemos que existem festas clandestinas em edículas, por exemplo. Existe aquele famoso pancadão que nós vimos aí recentemente, aconteceu aqui na cidade. Como que a vigilância sanitária tem trabalhado no sentido de proibir ou pelo menos coibir, né, inibir esse tipo de evento? Bom, Sérgio, nós fizemos um trabalho no final de semana, há alguns dias atrás, né, verificando todo o entorno da cidade para ver se estava ocorrendo esse tipo de situação. Então, naquela data, nós não visualizamos isso, né? Nós apenas abordamos uma casa de eventos. Eles estavam preparados para fazer um baile, né, um forró, e nós pedimos para eles encerrar. Aliás, não tinha nem começado. Então, com a polícia. Então, não chegou nem a ocorrer esse forró naquele dia. Tranquilo, o pessoal recebeu bem a vigilância. Nós entramos no interior do ambiente com a polícia e realmente não estava ocorrendo nada, né? Agora, em relação às edículas, é preciso que o município convoque esses proprietários de edícula e fique determinado definitivamente que essas edículas não podem ser alugadas mesmo. Muitas vezes eles alegam que é a família que está lá. Ou seja, a família também não deveria estar num local onde é uma edícula. Então, se ele quer fazer uma festinha da família, ele faça na casa dele. Porque quando ele está na edícula, ele está lá como usuário de um espaço que está proibido funcionar. É a mesma coisa que tivesse um determinado ponto aí que não pode ninguém estar lá e as pessoas correm para lá para fazer algum tipo de coisa. Então, as edículas hoje elas estão proibidas de abrir para qualquer tipo de funcionamento de qualquer coisa, mesmo da família. Porque fica muito fácil você encontrar 10, 15 pessoas lá e eles alegar que é da família. Então, agora, nesse momento, eu acredito que para acirrar mais essa questão, a prefeitura deve convocar todos os proprietários de edícula e eles têm que ser responsabilizados por não alugar de forma alguma e nem usar esse espaço para nada. Lá não é a residência dele. Ele não pode alegar que ele foi com a família dele. Está proibido, mesmo as festinhas familiares em residências próprias. Nesse momento é recomendado que não se faça. Porque quando eu faço um churrasquinho na minha casa e eu chamo o meu tio do bairro tal, a minha tia da cidade tal, que eu tenho presenciado isso. Mesmo pessoas de outras cidades vindo para as residências nos finais de semana e promovendo festinhas em casa. Isso aumenta o risco? Lembra que eu falei de avaliação de risco? Eu avalio isso como um risco elevado de transmissão. Porque quando você se relaciona com pessoas que não é do seu mesmo ambiente familiar, ou seja, as pessoas do mesmo convívio, da mesma casa, você abre aí uma possibilidade de cruzar essa contaminação. Porque você pega pessoas de outra família, traz para dentro da sua família e aí ocorre a transmissão. E muitas vezes a transmissão ocorre em toda a família. A gente tem presenciado isso. Eu tenho aqui todos os boletins de casos de Covid e a gente vê famílias inteiras que foram contaminadas. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas se relacionaram dessa forma, sem nenhum cuidado, sem uso de máscara, comendo do mesmo alimento, respirando o mesmo ar em ambientes muito pequenos. Tivemos uma festa de aniversário no final de semana passada agora, em uma residência que não tem espaço nenhum, é apenas uma garagem e um corredor do lado. Havia pessoas idosas lá naquele local, pessoas com comorbidades. Eu estou falando isso porque tinha parente meu nessa festa.
né? Eu até alertei, não, né, para não estar participando, mas mesmo assim a pessoa acha que não é risco. Não tem nada, eu conheço a pessoa, tá tudo bem. Do lado da casa dessa pessoa ocorreu um óbito em 2 dias antes, havia ocorrido um óbito, mas mesmo com toda essa situação, eles fizeram uma festa de aniversário, né? E chamaram pessoas que eu conheço que têm comorbidades. São pessoas de mais de 60 anos que têm vários problemas de saúde. Inclusive a própria pessoa que fez essa festa tem problemas gravíssimos de saúde. Aí eu alerto o seguinte: mas tem leito de hospital para mim? Não tem. E se tiver, a pessoa que foi internada, ela não sabe se ela volta, né? Hoje não é você querer acreditar que se você adoecer tem leitos de hospitais para te atender. É entender que quando chega aí para um hospital, dificilmente a pessoa volta. Ou se ela volta com uma série de sequelas. Conheço pessoas que trabalhou comigo na vigilância sanitária, não vou falar o nome. Ela teve a Covid, depois de 14 dias ela estava pronta para voltar para o trabalho, ela foi hospitalizada. Ela teve embolia pulmonar, ela teve trombose nas 2 pernas, ela está até hoje em recuperação, e isso depois da Covid. Então as pessoas precisam entender que eu não sei o que vai acontecer comigo se eu pegar essa nova variante, essa variante do vírus, né? Que é muito mais, já se sabe que é 10 vezes mais potente na questão da transmissão, e que o que ocorre com essa doença agora, com essa variante, é que está atingindo pessoas mais jovens, né? Então não fica mais só naquela questão de quem tinha comorbidade, quem era idoso. Agora não tem isso. Existem jovens tendo agravos que não tinha nada, porque a pessoa fala, eu não tenho nada. Ninguém sabe o que tem. Às vezes eu tenho ali um problema de saúde silencioso que eu não sei, talvez um problema renal, um problema no coração, um problema, enfim, em vários órgãos do nosso corpo, que quando vem o vírus e ataca a gente, essa doença silenciosa que estava lá, de repente ela se agrava, né? Mesmo um jovem que parece ser muito saudável, ele é saudável, mas ele tem essa condição de que ele pode ter um agravante, porque ele tinha uma coisa silenciosa que nem ele sabia. Então eu acho assim, eu só estou falando isso para alertar ainda mais toda a população e todo mundo de que a doença ela tem aí a probabilidade de piorar ainda mais, né? Principalmente com essas variantes que estão acontecendo, porque essa variante nada mais é do que um vírus criando resistência, aumentando a sua capacidade de transmissão e de mortalidade. Então a população precisa olhar para essa questão e entender que está na hora de mudar realmente o comportamento em geral. Nós estamos conversando com João Antônio da Silva, diretor da Vigilância Sanitária Municipal. João, nós temos também o conhecimento, já foi até veiculado pelo Orlândia Rádio Clube, a respeito de uma denúncia, né, que chegou até o Ministério Público. Nós sabemos que os municípios devem acatar à risca e seguir à risca os decretos do Estado. A vigilância sanitária, por sua vez, ela tem que prestar a fiscalização de acordo com os decretos do Plano São Paulo, e mesmo naquelas situações onde o município entende de forma diferente. Eu gostaria de saber, João, a respeito desta denúncia, sobre o teor desta denúncia. Você tem conhecimento? Essa denúncia chegou para nós, Serginho, por meio da promotoria pública, né? Então fizeram, segundo a informação do promotor, foi uma denúncia verbal anônima que fez contra um comerciante de Orlândia que estaria tendo atendimento presencial no domingo, e no sábado nós já estávamos na fase vermelha, e aí é claro que a partir de sábado não podia mais ter atendimento presencial e nem porta aberta, isso segundo o decreto. Então assim, a pessoa quebrou aí o decreto, né? Simplesmente deixou de cumprir com o que estava no decreto, foi lá, abriu o seu estabelecimento e fez o atendimento presencial dentro do estabelecimento, segundo a informação que chegou até a promotoria pública.
A vigilância sanitária, domingo nós não tivemos fiscalização, porque nós fizemos um trabalho no sábado, a gente fez a orientação de um modo geral em todo o comércio, e também nenhum comerciante pode alegar que não tinha conhecimento da fase vermelha. Todos tinham conhecimento. A gente mesmo, através de WhatsApp, o pessoal pedindo informação, nós vamos falando. Ficou um plantão no sábado aqui no telefone da Vigilância Sanitária, só para tirar dúvida. O Leandro fez um trabalho externo também com o comerciante. Então nenhum comerciante pode alegar que não tinha conhecimento de que estávamos vivenciando a fase vermelha, né? Agora, se essa denúncia é verdadeira ou não, eu não posso afirmar, porque realmente a gente não fiscalizou no domingo. A Vigilância Sanitária está com uma carga horária bastante pesada já, trabalhos noturnos, trabalhos nos finais de semana, e aí não dá para você ficar 100% do tempo aí, né, em cima de uma coisa que é de responsabilidade de todos, não é só da Vigilância Sanitária, né? Então, assim, o comércio estava abrindo uma portinha para atendimento. Sim, a gente presenciou isso, né? O promotor, quando ele pede para regular uma instrução, de acordo com o que está na lei, ele não está exigindo nada mais do que o cumprimento da lei. Ele está fazendo o papel dele, ele está corretíssimo. Por quê? Ele pede apenas para o município fazer de acordo com o que está definido no decreto estadual, porque o decreto municipal não pode ser mais brando que o decreto estadual, ele pode ser ainda mais restritivo. Então, se o município de Orlândia decidir que a partir de amanhã ele vai restringir ainda mais, que ele vai diminuir o número de pessoas no supermercado, que ele vai mandar fazer um lockdown, por exemplo, no município de Orlândia, ele pode fazer isso, né? Dentro da necessidade de fazer isso, ele pode. O que o município não pode é ser mais brando do que o Estado. Então o Estado coloca lá no seu decreto as restrições que já foram criadas lá, e o município deve seguir todas essas restrições na íntegra, ele não pode deixar nada de fora. É difícil fiscalizar tudo isso? Sim, é muito difícil. Não só Orlândia, mas a grande maioria de todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil não tem contingente de pessoas para fiscalizar tanta coisa, né? Não dá para pegar todo mundo pelo braço e falar, olha, é assim que você tem que fazer, você vai fazer assim. Agora, tem penalidades previstas nisso? Tem, e muita. Só que, para a vigilância sanitária, a penalidade mais necessária que ela deve aplicar é a interdição desse estabelecimento, a cassação do alvará e o fechamento total por via de processo administrativo sanitário. O que é isso? Eu vou lacrar esse estabelecimento. Após a lacração desse estabelecimento, ele perde toda a capacidade de venda, porque ele não pode fazer nem delivery mais. Ele não pode nem entrar naquele estabelecimento. Para ele entrar lá, seja para pegar um mobiliário dele que ele vai precisar de uma ordem judicial. Então, isso precisa ficar claro, que a vigilância sanitária, embora o pessoal fale, a vigilância pega no pé, a vigilância faz isso, faz aquilo, a vigilância tem autonomia, sim, de trabalhar com orientação e informação no primeiro momento. Depois, o não seguimento da orientação e da informação da vigilância sanitária dar a sequência da punição que está previsto em lei. Ninguém vai fechar um comércio se não tiver previsto na lei. Ninguém vai dar uma multa se não tiver previsto na lei. Tudo que a vigilância sanitária faz está previsto em lei. Então não dá para dizer que a vigilância sanitária é arbitrária, ou que ela pega no pé, ou que ela faz coisas que ela não devia fazer, de forma alguma. Muito pelo contrário, às vezes nós estaríamos deixando de fazer o que tem que fazer, justamente para não prejudicar além do que já está sendo prejudicado o comércio, só que o comércio precisa dar um retorno positivo para a vigilância sanitária. Digamos que o takeaway funcionasse em Orlândia. O comerciante vai dar conta de trabalhar com o takeaway? Ele vai seguir isso à risca mesmo? Ou ele mais uma vez vai dizer, não, eu vou seguir o takeaway. Daí você chega na porta do comércio, tem 10, 15, 30 pessoas paradas esperando o alimento. Então, se ele não se preparar para isso, se o comerciante não tem a capacidade de trabalhar com essa nova modalidade de comércio, é melhor que ele feche mesmo, porque
não dá para a vigilância ficar toda hora olhando ele fazendo errado e fazendo de conta que não está vendo. Ou ele faz da forma que está previsto na lei, ou ele então desiste de trabalhar nessa nova modalidade. Porque o que tem que ser feito da agora para frente, que nós não sabemos até quando a pandemia vai durar, assim como o próprio promotor expressa, nós não sabemos mesmo, enquanto durar a pandemia, nós temos que seguir regras, eles também precisam seguir suas regras, porque ou eles se ajustam agora para uma nova modalidade de venda, ou desiste, porque não dá para querer trabalhar da forma que vinha trabalhando, da forma comum, porque a forma comum não existe mais. Muito bem, eu gostaria de encerrar esta entrevista dizendo para a população que nós temos acompanhado o trabalho que a Vigilância Sanitária tem feito aqui no município, e eu digo que, de fato, a Vigilância tem feito um ótimo trabalho. E nós sabemos que muitas vezes os comerciantes se colocam contra a vigilância, mas deixamos bem claro que a vigilância sanitária, os municípios todos, eles devem seguir as normas dos decretos estaduais. Um decreto estadual, ele é feito de forma panorâmica, né? E aí pega todos os municípios, independente da realidade de cada município. Nós sabemos que alguns municípios estão mais tranquilos, vamos dizer assim, em relação à pandemia, porém, a vigilância ela tem que responder pelo trabalho que ela está sendo executado, ela tem que enviar relatórios, ela tem que responder, por exemplo, esta denúncia que chegou até o Ministério Público, ela terá que responder que tipo de trabalho está sendo executado dentro do município em relação à vigilância sanitária. Então, a vigilância simplesmente ela tem que seguir as normas, as regras que já estão ditadas pelo Plano Dória. João, nós queremos agradecer então a participação do João Antônio da Silva, diretor da Vigilância Sanitária. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, Serginho, e espero que a gente consiga aí, né, passar de fase, porque temos que lembrar também que são só fases. A fase vermelha não é uma coisa definitiva, ela vai mudar se todos seguirem aí as regras e baixar aí a condição da transmissão e do adoecimento das pessoas. Como eu falei, isso não quer dizer que a fase vermelha vai realmente resolver o problema, mas é claro que se todo mundo seguir a regra da fase vermelha, eu acredito que a tendência é que os casos de Covid-19 diminua, não só no município de Orlândia, mas em todo o país, se todos, né, o país inteiro, seguir as regras propostas aí pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Muito bem, agora sim, finalizando e deixando claro que além da fase vermelha que o município está, onde só poderão funcionar de portas abertas o comércio essencial, que são atividades ligadas à saúde, alimentação e segurança, que são supermercados, farmácias, açougues, postos de gasolina. Os demais tipos de atividades comerciais não essenciais só poderão atender pelo sistema delivery. E o toque de recolher a partir das 20 horas, que implica no fechamento do comércio das atividades essenciais até as 20 horas, como também para a circulação de pessoas em via pública a partir das 20 horas, com exceção, lógico, da pessoa que estiver se dirigindo para o trabalho ou saindo do trabalho neste horário. Mais uma vez, obrigado ao diretor da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Bom dia, é com você, Watson. Muito obrigado, Sérgio Maia. Um abraço, muito obrigado.